Não vai dar para enxergar, mas eu vou ler para vocês. Olha, eu achei uma coincidência tão incrível o que aconteceu com essa questão. Eu estava elaborando segunda, ontem, né? Hoje é terça. Ontem, no domingo à tarde, eu estava elaborando uma prova para o segundo ano do Marista. Prova de gramática. Que eles não seguem essa gravação. E aí eu me deparei com esta questão. Eles colocaram exatamente a mesma questão. Ontem à noite, quando eu selecionei a prova que eu iria trazer para vocês, e me deparei com essa questão, eu falei assim, nossa, isso é ponto para recurso. Eles não podem usar questões passadas. Vocês sabiam disso? Você pode entrar com recurso indicando que aquela questão já foi submetida para um concurso. E em todos os sites que você coloca questão de charge com Mafalda, eis que está lá essa questão. Eles elaboraram duas questões relacionadas. Elaboraram não, eles replicaram esta e sobre a mesma charge eles montaram essa inédita. Então, uma questão, ela não é inédita, mas a outra é inédita, tá? Eu quero que vocês identifiquem se eu falei sobre o conteúdo que está sendo cobrado nessa questão, se eu falei ao longo de nossa narrativa. Tem razão, Mafalda, eu não posso ser uma mulher como nossas mães que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração ela é diferente, é a geração da tecnologia, da era espacial, da eletricidade, etc. Portanto, eu não vou cair na mediocridade do corte e costura. Nunca! A ciência, ela me chama. Quando eu crescer, eu vou comprar uma máquina de tricô, a cibernética, que me atrai. Eu adoro a cibernética. Qual é o humor dessa tira? O último quadrinho casa com o discurso que ela está apresentando? Não. Você encontra um texto verbal e não verbal. Perfil da banca. Ela que tem feito as provas de 2019. Eles têm começado... Eu já peguei 5 provas com o mesmo perfil. 5. Para 2019, são muitas provas com o mesmo jeitinho. Eles começam com uma charge. Em todas as 5 provas, eles começam com a charge. E a charge é um texto verbal e não verbal, normalmente. Você não vai ter somente os aspectos linguísticos, os linguísticos, mas também os aspectos visuais. Ok? Então, é necessário que você faça a leitura das duas vertentes, dos aspectos verbais e dos não verbais. Veja que a carinha de Mafalda está com felicidade só, não é? Aí você tem... Existe uma quebra aqui? Existe uma quebra da expectativa, não existe? Essa quebra da expectativa é uma quebra de paralelismo? Sim. Existem paralelismos que são quebrados de forma nociva para o texto, mas existem paralelismos que são quebrados justamente para nos fazer refletir. Então, você tem aqui um corte relacionado a todo o discurso que ela vem apresentando, que combina bastante com o discurso feminista, e, de repente, ela apresenta algo que somente reforça o discurso machista, que parece que ela está combatendo. Deu para entender direitinho? Vamos aqui para as questões. Questão de interpretação de texto, gente, é questão de copiar e colar. Por que eu falo sobre questão de copiar e colar? Todo texto, ele tem um assunto, todo texto tem um tema, todo texto tem ilustração, mas nem todo texto tem uma tese, que é justamente a opinião. Lá na prova de vocês, vocês vão fazer um texto que terá de apresentar obrigatoriamente o assunto e o tema. O assunto e o tema é uma coisa que você vai inventar no seu texto lá da prova? Não. Eles vão entregar com a proposta.
Então, é uma questão de interpretação de texto. A questão de produção de texto é uma questão de interpretação de texto. Só que é uma questão de interpretação de texto subjetiva. Uma terminologia que vocês precisam entender, porque eu percebo que as pessoas não entendem o que significa subjetivo. Pode dizer para mim o que significa subjetivo? Pessoal? Interpretativo? Tô mais pro pessoal do que pro interpretativo, tá? Subjuntivo, gente, é sinônimo de sujeito. Tudo que diz respeito ao sujeito é o quê? Subjetivo. As pessoas acham que o subjetivo é somente o emocional. O racional também faz parte do sujeito? Então, a questão aberta que vai mostrar o seu conhecimento sobre determinado conteúdo é uma questão subjetiva? Sim, por mais objetiva que ela seja. As pessoas acabam considerando que subjetivo e objetivo são antônimos. São antônimos? Não. O subjetivo é sinônimo de sujeito. Tem uma oração, que é uma oração que fica na posição de sujeito. O nome dessa oração é oração subjetiva. O sujeito não é uma coisa? A oração subjetiva não é uma oração que está na posição de um substantivo? Aí eles perguntam, a estrutura X está exercendo uma função subjetiva. E você fica olhando. Olhando e não sabe responder. Por quê? Porque não sabe o que significa dizer subjetivo. Agora todo mundo sabe, não é? Se eles perguntarem o que é subjetivo é o quê, gente? Sujeito. Encontramos todo no nosso texto o assunto, o tema, que no nosso caso vai ser uma oferta lá da proposta. Todo é uma ilustração. A ilustração é aquilo que não é seu. Você encontra um dado. Você encontra um fato. Você encontra uma citação. Você encontra uma pesquisa. Você pode encontrar uma lei. Mas a ilustração, ela faz parte de todo e qualquer texto, mesmo que seja uma ilustração de lugar comum, tá? De senso comum. E a tese é a opinião. Detalhe, toda charge, todo texto artístico, ele tem uma opinião. Toda e qualquer manifestação de arte tem opinião. Ou seja, é um texto argumentativo que tem uma tese. Por que é importante saber isso quando a gente pensa na interpretação de texto? Lá na interpretação, ou eles vão perguntar para vocês. Eles só têm 3 perguntas possíveis, tá? Ou eles perguntam para vocês qual é o assunto e tema. Ou eles perguntam para vocês quais são as ilustrações. Ou eles perguntam para vocês qual é a tese. Não tem o que inventar, ok? Leia atentamente a tira de Mafalda, do cartunista Quino, e responda as questões 1 e 2 a seguir. De acordo com a tira, leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. O humor do texto é construído pela forma cansativa e arrogante com que a personagem conduz um monólogo durante toda a tirinha, o que pode ser comprovado pela expressão de enfado de Mafalda no último quadrinho. Coisas importantes. Enfado, cansativa e arrogante. Nós encontramos esses elementos no texto? Não estou falando desses elementos. Na fala de Susanita, você encontra muito mais uma ideia de inocência do que de arrogância. Você encontra enfado na fala de Mafalda? Não. O que você encontra na carinha de Mafalda? Feliz e o último? Espantada, não é? Meio que revoltada com aquele posicionamento. A exaltação da personagem, marcada linguisticamente pelos pontos de exclamação nos 2 últimos quadrinhos, causa na sua interlocutora uma significativa admiração devido à sua inabalável crença no poder de emancipação feminino. Susanita crê no poder de emancipação ou ela reforça a ideia de não poder
se emancipar das mulheres? Ela reforça o estereótipo do machismo ou ela combate? Ela reforça. Então aqui é uma crença inabalável no poder de emancipação? Não. Apesar de a tira ser construída pela fala de apenas uma personagem, é correto afirmar que há elementos linguísticos que atestam a participação, ainda que implícita e indiretamente, das duas personagens na construção do texto. Quais são esses elementos? Porque quando ele fala sobre elementos linguísticos, ele está falando sobre palavras que são colocadas no texto e que mostram que há a participação de Mafalda. Quais são esses elementos? Mas aí a grande questão é essa. Vocês respondem a questão pensando em expressão. Mas ele está falando sobre os aspectos linguísticos. O texto. Quais são as marcas textuais que mostram que Mafalda está neste diálogo? Tem razão, Mafalda. Quando ela diz tem razão, Mafalda, ela está dizendo o quê? Que Mafalda, ela participa desse processo de comunicação também. Encontramos nosso gabarito, ok, apesar de vocês terem acertado, não pela questão adequada, mas pelo aspecto visual, vale, né, gente? A gente só não pode ficar desperdiçando muito o chute. A tira é estruturada em um diálogo que discute a possibilidade de ser feminista. Eu tenho a ideia de possibilidade marcada no texto, não. Em plena era tecnológica, que marcada pelos avanços da ciência, representa um empecilho às conquistas femininas. Não é essa. Vamos analisar. E outra coisa que eu percebi. Pelo menos duas questões de código. Que são essas questões de verdadeiro ou falso. Vocês vão encontrar na prova. Possivelmente pelo novo perfil, né? A partir da leitura atenta da tira e da gramática normativa da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo. Considerando que o humor da tira representa um momento de quebra de expectativa em relação ao discurso feminista que vinha sendo elaborado pela personagem, é possível afirmar que o texto não verbal registra com precisão esse momento, indicando surpresa nessa quebra. Essa aqui, não é? Nós temos, de fato, uma quebra na expectativa, e essa quebra, ela é apresentada principalmente pela relação não verbal. Perfeito. Na expressão a seguir, nossa geração é diferente. O pronome possessivo caracteriza a geração de quem enuncia o discurso em oposição à geração de Mafalda, sua interlocutora. E aí? Quando ela diz nossa geração é diferente, ela está desconsiderando a geração de Mafalda? Não, mesmo porque as duas são duas crianças. Ela está falando sobre a geração das nossas mães e não a nossa geração. Essa aqui está bem falsa, bem claramente falsa. Essa aqui é verdadeira. A expressão, portanto, no terceiro quadrinho, reforça a ideia de explicação, que é reiterada na tira, a se exaltar o discurso científico como pedante e exaustivo. Esse, portanto, ele reforça a ideia de explicação. Portanto, é uma explicação? Não. Portanto, é uma relação conclusiva, não é? Então, a gente já consegue eliminar. Mas, além disso, ele fala sobre o discurso científico. A gente tem um discurso científico? Não. Pedante e exaustivo? Não, a gente não tem esses fatores tão negativos. Tanto que Mafalda está lá rindo, né? Vibrando, achando aquilo o máximo. A oração Quando Eu Crescer, no último quadrinho, é classificada como oração subordinada adverbial temporal. Olha que ele deu nome e ele deu sobrenome à oração. Vamos lá analisar se essa aí está adequada. Quando eu crescer. Quando eu crescer. De
Tempo. A ideia de tempo é uma circunstância. Se é uma circunstância, significa dizer que é um advérbio. Só que essa relação adverbial tem justamente um verbo. Então, eu vou ter que chamar de oração. Toda circunstância, gente, ela está submetida a uma situação anterior? O lugar. Você só sabe que é um lugar porque você tem um termo que pede esse lugar. Eu vou à praia, ok? Todo advérbio, ele é subordinado. Ele não existe de forma autônoma. A ideia de subordinação é justamente essa, a relação de autonomia. Quando nós falamos de um adjetivo, o adjetivo ele faz o quê? Ele caracteriza um substantivo. Todo adjetivo é subordinado? Lógico que sim. Bonita. É subordinada a pessoa que é bonita. Então, toda oração adjetiva é uma oração subordinada. Toda oração que completa, para completar, não tem que completar outro termo? Então, toda oração que completa também é subordinada? Sim, porque ele está completando alguma coisa. Então, quando nós falamos sobre advérbio, nós estamos falando sobre uma estrutura subordinada. Como é o nome dessa estrutura? Oração subordinada adverbial temporal. Tem um tipo de oração que eles gostam bastante de cobrar, que é a oração dentro das adverbiais, que é a oração final, que vai dar a ideia de finalidade, adoram. Mas eles gostam de cobrar, requisitando de vocês a compreensão sobre a preposição que introduz a oração final. Essa, portanto, é o quê? Essa aqui é verdadeira. Então, eu tenho verdadeira, tenho verdadeira, tenho verdadeira. Oxi! Peraí. Tá, eu tenho verdadeira e verdadeira. Ah, estão ligados? Já posso contar com vocês. Bom, vocês vão encontrar também lá na prova uma expressão poética. Levanta a mão quem vai conseguir fazer um texto em prosa. Quem aqui consegue fazer um texto em prosa para mim? Você consegue fazer um texto em prosa? Texto em prosa nada mais é do que um texto que começa numa margem e termina no final. É organizado em parágrafos. É diferente de um texto em versos. Minha irmã mais velha, quando ela foi fazer o Enem pela primeira vez, eu já tinha entrado na faculdade. Eu entrei na faculdade bem novinha. E aí ela me ligou desesperada, dizendo assim: Rose, minha filha, tô aqui acabada. Por quê, mulher? Porque acabei de saber que vão pedir um texto em prosa. Me diga aí, o que é um texto em prosa? Eu falei assim, cara, eu faço letras. Como é que minha irmã não sabe o que é um texto em prosa? Eu parei e fui apresentar para ela o que é um texto em prosa. Depois que ela falou isso para mim, eu passei até a delicadeza de contar isso para os meus alunos. Por quê? Porque muita gente não sabe o que é texto em prosa. Texto em prosa, eu vou começar de uma margem à outra, vou separar aqui, recuar o parágrafo na primeira linha e vou organizar o texto em parágrafos. Esse aqui é um texto em verso, eles vão cobrar de vocês um texto em verso. E poesia, basicamente, vai ser poesia, mas pode ser a letra de uma música, que também é uma expressão poética. Alguns olham para mim e dizem, poesia, aquilo que a gente lê e não entende nada. Você só vê a estrutura de poesia e já fica em desespero porque não sabe fazer a leitura daquela estrutura. Mas você vai analisar seguindo os mesmos passos. Todo texto tem o quê? Um assunto. Todo texto tem um tema. Todo texto tem uma ou várias, né? Ilustrações. Alguns textos têm uma tese, um detalhe. Isso aí é uma expressão artística. E eu falei que toda expressão artística é o quê? É um texto que apresenta uma tese. Toda arte é texto argumentativo, ok? Encontramos a música de Chico Buarque, Olhos nos Olhos. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci.
Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem. Todo mundo lembra dessa música, né? Todo mundo, não, nem todo mundo lembra dessa música, mas a música, ele fala de uma forma altamente melancólica. Coloca: olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Não, gente, e é frustrante. É frustrante porque você vai vendo uma mulher na fala dele, né, no ritmo dele. Você olha e diz assim, ela tá bem demais o quê, gente? A mulher tá sofrendo, tá com dor de dente. A mulher está num processo de sofrimento. Então, nesse momento, entre o ritmo e a letra, existe paralelismo? Entre a letra que ele está apresentando e o ritmo que ele está apresentando, existe paralelismo? Nenhum. Há uma quebra de paralelismo, mas uma quebra proposital de paralelismo. Para dizer assim, eu estou aqui me falsificando, eu estou fingindo que estou bem, mas na verdade eu estou na merda. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe, a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, e aí ela acaba obedecendo e recebendo de novo a ideia de submissão. E a ideia da falta de paralelismo sonoro, aí nesse caso, é justamente para nos fazer refletir acerca do posicionamento dessa mulher. As questões. De acordo com a letra da canção de Chico Buarque, assinale a alternativa correta. Aí você acha que vai encontrar uma questão de quê? Só de interpretação de texto. Nos versos, quando você me quiser rever, já vai me encontrar. Refeita, pode crer. São utilizadas palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. Quantos aqui estudaram com afinco formação das palavras? Você estudou tudo, bicho. Você, você tá bem. Você tá bem mesmo, não é da bosta, não. Formação das palavras é um conteúdo que as pessoas acabam desconsiderando. E ele tem sido um conteúdo cada vez mais explorado em concurso público. Cada vez mais explorado. A Consultec e a FGV, em quase todas as provas, elas estão cobrando formação das palavras. E a gente não sabe. Eu vi uma questão, por exemplo, um aluno perguntando sobre... esqueci qual foi a palavra, mas foi uma palavra que não era nem muito complexa. Vou colocar aqui quimioterapia. Quimioterapia é um processo de formação por composição. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Quimioterapia é um processo de formação por composição. Verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão para visualizar. Quem acha que é falso, levanta a mão. Vocês estão achando que estão fazendo prova CESP. Fiquem nessa. O problema da prova CESP é que você pula uma, pula duas, de repente está pulando corda fazendo curso. Olhe, os processos de formação das palavras, você precisa saber que existe um radical. A palavra possui um radical. O radical é a ideia da raiz, tá? Da raiz que vai formar outras palavras a partir dela, ok? O radical forma para nós um tema, que é a palavra primitiva. Sabe o tema de redação? Não é o start? Não é o que você vai, a partir dele, iniciar uma produção? A ideia é o tema da palavra. Nós encontramos uma estrutura que está antes do radical e uma estrutura que está depois do radical. Radical, ele é algo fixo, semanticamente, ok? Se
encontra uma estrutura depois do radical? Você encontra um sufixo. Su significa depois. E pré-fixo. Ok? Beleza? Como é que você vai reconhecer o radical? O radical é alterações para formar palavras novas. Por exemplo, quando eu falo sobre ferro, palavras que vêm de ferro. Ferramenta, ferreiro, férreo, sulfato ferroso, ferroso, vem de ferro, ok? Eu encontro, portanto, o meu radical. Quando você vê a palavra micro-ondas, que é agora separada, quantos radicais você encontra aí? Ondas você consegue fazer quais palavras a partir de ondas? Ondulante, ondulado, ondulação, ondular. Ok? Próprio termo ondas. Mas você, quando forma outras palavras com micro, micro muda? Micro é sempre? Micro não é um radical. Micro é um prefixo. Na palavra quimioterapia, químio não é um radical. Químio é um prefixo. A formação de quimioterapia é uma formação por derivação. Composição é quando eu encontro mais de um radical, como acontece, por exemplo, com pernalta. O que é pernalta? Alta. Pernudo, pernuda. Tem outra palavra com perna? Só estou pensando em pernudo e pernuda. Nós encontramos altura, alto. Encontro, portanto, outras palavras a partir desse radical. Em quimioterapia, processo de derivação. Na palavra, quando você quiser me rever, já vai me encontrar refeita, pode crer, as palavras formadas por derivação prefixal e sufixal, simultaneamente. Uma palavra que tenha prefixo, radical e sufixo. Alguém pode me dar um exemplo? Eu mesma dou exemplo. Eu encontro aqui a moral, a palavra imoral, e a palavra imoralidade. Eu encontro um tema, um processo de formação por prefixo, um processo de formação por sufixo e um processo de formação por prefixo, sufixo. Esse processo de formação, ele é muito comum, mas para ser colocado em contraposição com outro processo, que é justamente anoitecer. Por exemplo, tá? Anoitecer vem de quê? Noite. Mas eu tenho a palavra anoitecer. Vejam que eu tenho todas as variantes aqui. Então, a palavra anoitecer, ela só acontece se houver um prefixo e um sufixo, simultaneamente. Ok? Não existe anoitecer. Então, se eles pegarem imoralidade e afirmarem que imoralidade e anoitecer passam pelo processo de formação prefixal e sufixal, isso é verdade? Não. Porque eu só tenho prefixal e sufixal quando eu posso ter vida sem um deles. Ok? Anoitecer eu não posso. Fala aí alto. Exatamente. Quando você precisa ter uma simultaneidade em prefixo e sufixo, o nome já é formação parasítica.
Anotem, por favor, não vou conseguir trabalhar com esses termos hoje, mas anotem quais são os processos de formação com os quais vocês precisarão se preocupar na prova. Vocês têm que se preocupar com a parasintética, com a regressiva e com a derivação imprópria. Essas três são as que mais aparecem em concurso, tá? Regressiva, parasintética e derivação imprópria. Para entender a parasintética, você tem que entender a sufixal e prefixal. Ele diz que na estrutura, posso apagar? Que na estrutura nós encontramos processo de formação, palavras com processo de formação prefixal e sufixal. Encontramos aqui rever, refeita. Eu tenho prefixal e sufixal. Eu só tenho o quê? Prefixal. Então, essa aí está errada. No verso, mais depois, como era de costume, obedeci, podemos compreender, a partir do verbo obedecer, que a submissão que o eu lírico vivenciava em sua relação tornou-se, ironicamente, a chave de sua libertação. Tornou-se. Mas ela gostou da libertação? Não. Praticamente, né? O gabarito oficial é esse. Mas quando eu li esse gabarito oficial aqui, eu questionei. Eu acho que cabe aí um recurso póstumo. Porque a gente consegue perceber que, apesar de ela dizer obedeci, ela aqui embaixo diz, você sabe que a casa é sempre sua. Como é que a gente entra com recurso? Eles vão acolher o recurso? Será que eles acolhem o recurso? Eles só acolhem o recurso quando você sustenta o recurso. Não é uma música muito... Você pega qualquer crítico literário, analise a música, tem disponibilidade, né, da análise da música de Chico. E a versão também é assim, é dramática. É dramática. Versão, seja com Chico, Maria Bethânia e Ivete. Qualquer uma. Então, nesse caso, pensando só nos aspectos linguísticos e não sonoros, você consegue perceber que não é, de fato, uma libertação, tá? A gente percebe que o relacionamento era um relacionamento abusivo, ela obedeceu, ironicamente ela se libertou, mas a ideia da libertação é a ideia também de que você deixa seguir e também segue em frente. Ela não deixa seguir, ela não segue em frente. Mas, enfim, esse é o gabarito oficial. No trecho, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você, marca a vida promíscua do eu lírico. É uma vida promíscua? Não. Porque só está estabelecendo uma relação comparativa. No trecho, a casa é sempre sua, vem assim, ao convidar o interlocutor para ir à sua casa, o eu lírico tem a intenção de reconquistar um antigo amor, reconstruindo o lar conjugal. Então, de acordo com a teoria musical de Chico Buarque, esse aqui é o que cabe e não essa aqui é a que cabe, tá? Porque ela diz a casa é sempre sua. Mas, enfim, o gabarito oficial foi a letra B.